Foi uma choradeira naquela sala, uma choradeira, uma choradeira, uma choradeira. Aí o médico falou assim: agora a gente vai tentar ouvir o coraçãozinho. Fica tranquila, que vai dar tudo certo. Aí colocou. Um cavalinho. Nossa, mas aquilo. Eu falo que foi o som mais lindo, né? O som mais lindo do mundo tava vindo de dentro de mim, sabe? Então, É bom. É que esse som ele toca dentro da gente, velho. é o som mais lindo do mundo. É um som que eu sempre quis ouvir, a imagem que eu sempre quis ver foi surreal, sabe? E o médico pegou e falou assim pra mim: só preciso de uma coisa e tem um problema, mãe. Agora sim, fala aí pessoal, está no ar mais um Desenrola aí Podcast. É sempre um prazer falar com vocês. Esse podcast é um dos podcasts mais aguardados. Na verdade, seria meu primeiro podcast, infelizmente algumas coisas não deram certo e acabou não rolando esse primeiro episódio que seria com essa minha convidada de hoje. E como eu falei no vídeo anterior, seria só fatos reais, só histórias reais, só acontecimentos verdadeiros que eu iria trazer para esse podcast. E começamos a gravar agora porque volta às aulas, correria do dia a dia, acabou não tendo possibilidade de estar voltando com o Desenrola e Podcast. Mas já vamos começar com força total. E desde já quero agradecer você que segue a gente lá no Instagram. E gostaria que você também seguisse o Desenrola aí Podcast no YouTube, tá? No YouTube, no Spotify e diversas plataformas de áudio, tá? E eu quero apresentar minha amiga de hoje. É um fato real, histórias reais que aconteceu com ela. Eu acredito que vai servir para muitas pessoas. E vai servir para muitas mulheres que perderam seus bebês no período de gestação e vai acrescentar na vida de muitas, eu tenho certeza. Você que vai assistir esse vídeo, você que vai ouvir, compartilhe com suas amigas, seus amigos, pessoas que estão passando por esse problema, por essa dificuldade de hoje. Eu tenho certeza que esse vídeo será uma bênção, que será um ânimo para as outras pessoas que estão passando por esse mesmo procedimento que a Gisele passou, venceu e está aqui hoje para compartilhar com a gente a história de vida dela. Deixa eu só ligar a câmera dela aqui, o áudio. Fala aí, Gisele. Tudo bem, pessoal? Olá. A bencinha lá. Olha lá. Testemunho vivo para contar. E é isso. Eu espero que a minha história ela edifique a fé, né, das pessoas, das mulheres que passam por isso, já passaram por isso e ainda não conseguiu alcançar a bênção, né? E é isso. Bora lá. Pessoal, eu vou dar uma pequena introdução da, da minha amiga de hoje, que na verdade eu participei desde o começo. Na verdade, ela é minha cunhada.
Participei desde a primeira gestação dela até o dia de hoje da pequena Sara. Ela teve 3 abortos, né? E, e hoje ela vai dar a experiência dela, vai contar a experiência dela. E hoje eu vou ser um mero ouvinte aqui. Eu vou estar só sentado e escutando e aprendendo. Zé, eu gostaria que antes de mais nada, muito obrigado pela sua participação aqui no Desenrola aí Podcast. De Lembrando, nada. eu quero te agradecer porque não sei se você sabe, mas você foi a primeira inscrita no meu canal. Eu falei, foi a primeira, Ai, foi a Jesus. primeira inscrita no meu canal, foi a primeira que, tipo assim, quando eu tive a ideia de montar esse podcast, foi a primeira. Eu falei, pô, a Gisele, eu acho que tem uma, acho não, tenho certeza, tem uma história muito bacana para poder ser compartilhada com as demais pessoas, né? Então você foi a primeira pessoa, foi a primeira inscrita no meu canal e desde já muito obrigado e eu gostaria que você se apresentasse aí. É, obrigada pelo convite, né, mais uma vez, que é a primeira vez não deu certo. Mas meu nome é Gisele, eu tenho hoje 37 anos, sou casada, mãe da Sara, E, que é meu bebê coisa arco-íris, linda. e o que eu posso falar para vocês é que, assim, como eu disse no começo, né, eh, só passa pelo processo quem, aliás, só consegue alcançar o objetivo quem passa pelo processo, né. E o processo ele é doído, dependendo daquilo que você almeja, ele acaba te frustrando, né. E foi o que aconteceu comigo. Eu, desde quando me entendo como mulher, o meu sonho sempre foi ser mãe. E eu via as outras mulheres grávidas, eu achava aquilo a coisa mais linda, né. E eu venho de uma família grande, minha mãe teve 4 filhas, então assim, eu sempre achei lindo, né, a família grande, gravidez, eu olhava as minhas amigas e falava: "Nossa, que coisa linda", né, como que é essa sensação de sentir o bebê mexer, eu ficava sempre imaginando isso. E acontece que quando foi na minha vez, acabou sendo um pouco mais difícil, né. Não imaginava que seria tão difícil para conseguir chegar onde eu cheguei, né. Você fala é, engravidar, é isso? É, porque quando eu era mais nova, né, aos meus 14, 15 anos, eu sempre fiz acompanhamento com ginecologista, e a médica sempre falou que eu teria muito hormônio, que era para eu sempre passar, para eu, fazer acompanhamento, né, e eu sempre tive essa regra, anualmente passar no ginecologista. E nunca tive nenhum tipo de problema, sempre sofri com muita cólica, essas coisas de mulher, né, tem mulher que sofre, tem mulher que não, eu fui a escolhida para sofrer. Sim. Mas aí quando eu conheci meu esposo, o sonho foi aumentando, né, de constituir uma família, foi quando a gente decidiu, casar e construir, aí eu tive a primeira gravidez que foi no ano de 2013, foi abril de 2013. E foi quando eu descobri, num acaso, já estava praticamente de 11 semanas, não deu nem para fazer as contas, estava bem no início, e eu sentia muita dor no pé da barriga, como se fosse cólica, que eu sempre tive. Então eu sentia muita dor. Aí foi quando foi diagnosticada a primeira gravidez, aí fui para o Hospital Cachoeirinha, e lá foi diagnosticado que eu estava com uma gravidez nas trompas. Eu tinha, na época, 25, 26 anos, mais ou menos. E aí, dali, já começou a luta, né, porque o sonho era ser mãe. E aí, o que aconteceu? Eu estava grávida, não sabia, perdi o bebê. E além de ter perdido o bebê, perdi uma trompa. Aí, como eu Calma já aí, você ficou sabia, grávida, aí não sabia que estava grávida não sabia. e Eu perdeu. soube eu soube que eu estava grávida pelo fato de eu ter sentido as dores, né, e ter ido ao médico. Aí quando eu fiz o ultrassom, que o médico falou: "Olha, é uma gravidez ectópica", que eles chamam de gravidez ectópica, né. E aí como, eh, eu fiz esse ultrassom, que foi diagnosticado essa gravidez na trompa.
Aí não deu para salvar, né, para dar continuidade na gravidez, porque eu poderia até entrar em óbito, né? Porque quando se tem uma gravidez na trompa, você pode ter uma hemorragia interna, né, dependendo dos casos. E eu poderia ir a óbito ou perder a minha parte de reprodução. Aí, no caso, eu perdi uma trompa. Mas isso tudo foi Na primeira gravidez. na primeira gravidez. Mas Isso. assim, vocês são em quantas irmãs? Você tem Nós somos, irmãs? nós somos em 4 irmãs. Ninguém teve esse tipo de problema, Ninguém ninguém teve teve esse essa tipo de problema. experiência. Não, não. Nenhuma das minhas irmãs tiveram problema para engravidar. É, Então assim, eu vejo assim, poxa, todas as irmãs tiveram filho. sim, Comigo não vai ser diferente, comigo vai ser exatamente. tipo normal, não vou ter problema algum, vou engravidar, vou fazer uma gestação normal Exatamente. como Exatamente. como as minhas irmãs tiveram. Exatamente. É bem isso o pensamento, né? Porque, Ah, minhas irmãs não tiveram problema nenhum. Por que que comigo vai ser diferente, né? E foi totalmente diferente. mas aí teve a notícia que sofreu um aborto, estava no médico, como é que foi? O primeiro Então, aí, não teve aquele baque tanto, lógico, sempre é um não, eu baque. acho que o primeiro foi o que mais baqueou pelo fato de eu ter perdido a trompa, né? Porque aí complicaria para poder engravidar novamente. A trompa, Então, perdendo a trompa, complica para uma complica, futura porque gestação. isso, porque a trompa é o que liga o útero no óvulo, no ovário. É o caminho que faz o óvulo e o espermatozoide, é onde eles se encontram, né? E foi o que aconteceu. Bem nesse caminho, né, que é na trompa, foi onde o bebê ficou paradinho, e aí acabou que teve que tirar os dois. Aí Caramba. para uma nova gravidez ia complicar, né? E os médicos eles falam que não eles falavam, né? Olha, não é impossível, você vai poder engravidar novamente e tal. Mas como eu estudei enfermagem, então eu já tinha mais ou menos a noção do que seria aquilo, né? Do que seria o processo. A dificuldade que seria. Exatamente. Ia ser um pouco mais difícil. Até então, você grávida, foi ao médico, soube dessas notícias, não sabia que teria é, nenhum tipo de problema para engravidar e de repente recebe todo esse diagnóstico do médico. Exatamente. Aí voltou como do médico? Foi aquela coisa, né? Abriu um buraco e eu caí dentro. Eu não ouvia ninguém, eu não via ninguém, aquilo me entristeceu profundamente. E o fato de você ser cristão, de você estar ali na igreja, né, sempre buscando, orando, né, você não acha que vai acontecer aquilo com você, né? Porque você tem a fé, você se apega em Deus, tudo, mas quando aquilo acontece, algo que você quer muito, acontece ao contrário daquilo que você deseja, é uma faca no peito, né? Aí aquilo desmorona, sabe? Foi o que aconteceu. E aí foi aonde eu errei, né? Errei mais porque eu comecei a questionar a Deus, né? Por que Hum. comigo? Tantas pessoas, não é possível, eu quero tanto, né? Mas aí a gente vai Mas assim, entendendo o porquê, né? Gisele, assim, por você ter perdido a primeira gestação, você saber que havia perdido, não ficou uma coisa tipo assim, eu acho que foi, sei lá, um pequeno, não sei, alguma coisa que deu errado, mas da próxima vai dar certo. Não ficou com aquele medo que às vezes muitas mulheres têm, tipo assim, de ter o primeiro, aí acaba perdendo, aí vai ter o segundo, fica com medo. Você ficou com medo pra ter o segundo? Teve esse pensamento? Como que foi? Na verdade, depois desse diagnóstico que eu tive que fazer um acompanhamento, né? Como eu fui parar na Santa Casa, no Hospital Santa Casa, eu tive que fazer um acompanhamento para saber a causa real do que aconteceu. E aí o meu pensamento era, eu não vou conseguir engravidar novamente porque eu só tenho uma trompa. A minha cabeça só pensava isso, eu não vou conseguir ter uma outra gravidez porque eu só tenho uma trompa, né? Eu não conseguia pensar de outra forma. O meu pensamento era só esse.
Momento entendeu? de tristeza. De tristeza, assim, porque era algo que eu queria muito e eu ficava: "Não vou conseguir, eu não vou conseguir porque, só tem uma trompa, quem engravida com uma trompa?". Foi aí que, as pessoas conversando comigo, contando as histórias, que eu fui entender que Deus estava naquele propósito, porque as pessoas falavam: "Não, mas eu conheço uma pessoa que engravidou com uma trompa, hoje tem 3, 4 filhos. Ah, eu conheço outra pessoa que engravidou também assim. Ah, não, fique em paz, você vai conseguir". Aí foi aonde eu comecei a entender que o meu sonho ainda era possível de se realizar, né, porque eu achava que tinha acabado ali, né, Você tinha acabado começou a ali. pegar exemplos de outras pessoas. Exatamente, eu fui ouvindo as histórias de outras pessoas, aí aquilo já começou a florescer em mim, né. Claro que depois de um tempo, porque a frustração ela é automática, né. Deu errado, puf, acabou, já era, ali você já cai. Mas aí você começa a ouvir as histórias das outras pessoas, aí aquilo começa acender, né. Aí vai te você começa a se resgatar ali nas histórias, "Não, nossa, sério?". Aí você já começa: "Não, espera aí, tem uma esperança, né". Aí você já começa a ter uma visão diferente, eh, daquilo que eu pensava, né. Eu vou te fazer uma pergunta. É, é difícil pra caramba pra mãe que perde o bebê? Lógico que é muito, não tem nem comparação. Mas assim, as pessoas que estão do lado de fora, mano, cara, a gente não sabe nem o que dizer, entendeu? Eu acho que tem palavras que atrapalham muito quando a pessoa perde, pessoas chegam. Que tipo de palavras que não deve ser dita para uma pessoa que acabou de perder o seu bebê? Então, eu acho que eu vou falar. Porque eu sei que é Eu acho difícil, velho. que quando a pessoa ela perde um bebê, não importa o tempo que ela tá, é o meu modo de pensar. Então assim, a frase que eu mais escutei foi: "Ah, mas você estava no comecinho". Não Hum. importa se eu estava no comecinho, se eu estava na metade, se eu estava no final ou se o nenê já tinha nascido, era meu. Então assim, a frase que eu mais ouvi foi: "Mas para pensar, você não levou a gravidez adiante, ia ser pior". Não ia ser pior, foi pior. Para mim foi pior, porque era o que eu queria, entendeu? Então, se alguém passar por essa situação, for próximo de você, não vai lá e fala: "Ah, mas, você estava no comecinho ou você estava no meio, a gravidez não foi até o final", não fala isso, só vai lá e dá um abraço na pessoa, dá um beijo na pessoa, dá o ombro para a pessoa e fala: "Eu estou aqui para o que você precisar, ponto, acabou", entendeu? Eu acho que isso também é uma coi é um ato de também de fortalecer, sabe? Então Hum. foi o que eu mais escutei: "Ah, mas você estava no comecinho, pensa pelo lado positivo, você não levou, o neném não nasceu e morreu", sabe. Então, eu acho que não fala, sabe. Eu acho que tem palavras que é melhor não falar, né. Eu acho que nessas horas, assim, quando a mãe acaba de perder, eu acho que, sei lá, só a presença já vale mais do que Exatamente. mil Ou é o ombro, palavras. né, é o É, abraço, a pessoa às vezes só quer um abraço, sabe, ela não quer ouvir nada, só um abraço ali, né, uma mensagem, uma carta, né, sei lá, qualquer coisa. Né, eu acho que isso ajuda muito. Às vezes a palavra ela acaba mais com a situação ainda, sim, né, te põe sim, mais para baixo ainda. com certeza. Mas e aí, Gisele, e a recuperação do primeiro? Então, aí eu tive que fazer a cirurgia, como eu tive que tirar a trompa, eu tive que fazer como se fosse uma cesárea. Uhum. Então eu fiquei afastada do serviço, na época eu trabalhava, fiquei afastada do serviço, tive que ficar com ponto, né, fiz ponto, tirar ponto, não podia pegar peso, aquele processo que a É gente uma faz quando cesárea normal. como se fosse uma cesárea.
Aí Caraca, eles não falam cesárea porque não teve nascimento, né? Então, sim. eles falam outro nome, eles dão outro nome, né? Eles não falam cesárea. É que eu agora não sei, mas eles não falam. É cesárea. Seria tipo uma cirurgia e tal. É uma cirurgia, é um processo cirúrgico, né? Mas eles não falam ao certo, eles não falam cesárea porque não tem nascimento. Cesárea é só quando tem nascimento, né? Aí depois disso eu fui levar minha vida adiante, né? A gente ia casar, eu e o Edu, a gente ia casar, e dentro desse propósito aí, né? Vamos esperar para poder ter a nossa casa, né? Vamos ter filho. Só que até então foi um pouco difícil, porque depois que a gente casou, eu fui engravidar novamente depois de 4 anos e meio da primeira gravidez. Então, teve uma dificuldade, né? Então, E já tinha quantos anos? depois de 4 anos e meio do primeiro bebê. Então, 2013, 14, 15, 16, 17. Eu fui engravidar em 2017, final de 2017, mais ou menos, que eu fui engravidar do segundo bebê. Sim. Que, aí eu tive uma gravidez, um aborto espontâneo. Eu descobri num dia e perdi no outro. Aquilo também para mim Caramba, velho. fui no médico, a menstruação estava atrasada, fiz o teste, aí deu positivo, aí eu fui no hospital, fiz exame de sangue, aí no exame de sangue deu positivo, aí quando foi para marcar ultrassom, marquei ultrassom, aí no outro dia Perdeu o bebê. já tive um aborto espontâneo, né? Que eles falam que é aborto espontâneo porque não precisou de tirar, né? Foi automático, o próprio corpo pôs para fora. Você não tinha percebido nada, não tinha sentido nada, 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 nada. Não, eu só percebi que eu estava grávida porque a menstruação atrasou, porque eu sempre fui muito regrada, né? Então a menstruação atrasou e foi aonde, puf, falei, bicho, acho que eu tô grávida. Aí fiz o teste, deu positivo, você fica feliz, né? Eu e o Uhum. Edu, a gente nossa, conseguimos e tal. Mas aí é aquela coisa, né? Você vai lá em cima para depois, nossa, não acredito, né? Mais uma vez você passar por isso. Aí a cabeça já, meu Deus, aí você já começa a pensar já um milhão Então, de coisas. então assim, dessa segunda vez que você teve a gestação, não deu nem tempo de falar pros familiares, só falou depois Não, que perdeu, foi isso? só. Eu só soube porque no dia que a gente descobriu, a gente ia fazer surpresa, né? E a Uhum. gente sempre quer fazer uma É surpresa. Vamos lógico. fazer uma surpresa, tal, tal, tal. Aí foi quando eu fui, comprei até um sapatinho, né, para minha mãe, para meu pai, para o meu sogro, para minha sogra, falando, amanhã a gente conta. Mas não deu tempo, né? E aí eu amanheci com sangramento, aí eu tive que ligar pro meu pai foi, me levou para o hospital. Aí constou que eu tive um aborto espontâneo. Cara. Vai, é difícil. Gisele, e aí, meu? Você pensou assim, o que eu tô fazendo de errado? O que será É, a que tá. gente, a gente pensa isso, onde está o erro? Aham. Porque você vai no médico, né, todo ano, você não tem nada, os exames não dão nada, tá tudo certo, tudo resolvido. E aí você fica assim, com cara de ué, né? Por quê? Aí mais uma vez você questiona, né? Você questiona Deus, né? Deus, por quê? Por que comigo? Por que tá acontecendo de novo? Né? Já demorou tanto tempo para, né, ter de novo. Aí vai, perde, mas por quê? Aí você fica sem Não, entender. não apareceu nenhum daqueles irmãos falando, você deve ter feito alguma coisa de errado, não sei o quê. Não apareceu nenhum desses tipos de irmão? Graças a Deus, não. Eu acho Ah, que o propósito de Deus era esse, era o tratar dele eu e ele, sim. né? Mais ninguém. Entendeu? Acho que era o particular, o meu particular com Deus. Graças a Deus, não. Não teve esse, Abençoado. esse essa, só Jesus para dar graça. Você não teve esse abençoado, né? Não, não teve. É, tem sempre aqueles que é isso que eu te digo que eu vou te falar. Ah, que ninguém merece. Mas amém, né? Zé, ele saiu, meu.
A gente dá risada, mas a coisa é séria. Saiu É sério. baqueada, como sempre, do hospital. Ah, eu saí muito triste, né. Eu saí muito triste porque, como eu falei, é algo que eu queria. Eu queria na minha cabeça eu olhava as mulheres, eu falava assim: "Eu acho que a mulher só se sente mulher quando é mãe". Então na minha cabeça era isso: "Você, Gisele, você só vai ser mulher quando você for mãe". Então eu coloquei isso. A minha vontade de ser mãe era tão grande, que era maior do que o próprio amor que eu tinha por mim. Não sei se você consegue me entender. Você se ama, mas a vontade de ser mãe era maior do que o meu amor por mim mesmo, sabe, assim, eu queria amar outra pessoa, eu queria sentir esse amor, sabe, esse amor de mãe para filha. Então era isso, na minha cabeça era eu tinha muito amor, acho que dentro de mim para poder dar para outra pessoa, né, e eu ficava: "Mas meu Deus do céu, não é possível que eu não vou conseguir isso". E aí eu ficava muito triste, porque eu falava: "Não, não é possível". Quem não que e era sempre assim, né, as minhas amigas não queriam, mas engravidavam. Verdade. Impressionante. É verdade. Sempre aquela que, às vezes, a pessoa não tem condição nenhuma, zero de ter filho. Exatamente. Você olha pra pessoa, tem dois, três. Não é assim? Aí eu a dessa segunda gravidez, quando eu engravidei, eu e mais 2 amigas engravidaram, aí só eu perdi. Aí elas Ah, deram o seguimento. Aí eu falei: "Meu Deus do céu, não acredito que isso é possível, Senhor". eu tava ouvindo um relato no YouTube, eh, de uma mãe que perdeu também, ela teve dois abortos. E ela falava que ela fugia de outras mães grávidas. Não é porque ela tinha uma inveja, mas era uma coisa que ela não sabia explicar. É, Ela era feliz pela pessoa, por ela ter filhos, ela tá gestante, sim, mas ao mesmo tempo ela fugia das pessoas gestantes. Como que explicar isso? Você passou por essa. é. Não sei se Não deu pra você não dá. entender. Eu entendi, porque eu também tinha o mesmo sentimento. É. Não é algo que não dá realmente para explicar, porque, assim, não é inveja, Sim. não é inveja. Eu acho que é aquele sentimento de por que ela e não eu, né, mas não é Aham. um sentimento de inveja. Aí você fica eu fugia também, eu fugia de chá de bebê, as pessoas me convidavam, eu não ia, aniversário de criança, eu quase não era convidada porque eu não tinha criança, né, mas quando eu era convidada também evitava de ir, eh, coisa de grávida, não ia. Então para mim aquilo me incomodava, aquela situação me incomodava. Não por inveja, né, mas não é um sentimento que não dá para explicar. Não dá, não consigo explicar também. Caramba, eu vi esse relato de uma É mãe. Eu real. falei, eu vou perguntar pra Gisele se ela passou por esse sentimento também de mesmo querendo, tipo, fugir É, das outras gestantes. Então com é você bem isso aconteceu mesmo. essa parada. É real, muito real. Caraca, velho. E aí perdeu o segundo, Perdi o volta, segundo, volta derrotada, volta onde errou, fizeram de é, errado. Será que foi um degrau a mais que eu subi da escada? Será que foi um a menos? é. Aí o que que acontece? Você começa a pensar assim, eh, como que o que que eu vou fazer, né? O que que eu vou fazer, como que eu vou A benção aí. seguir, como que eu vou agir, eh, você fica meio que perdido, né. E e aí, eu falava muito com a minha mãe, com as minhas irmãs, né, e elas falavam: "Calma, sua hora vai chegar". E eu já estava frustrada, eu falava assim: "Não vai chegar nada, Deus esqueceu de mim, não é possível, Gisele, calma porque". aí. É. Um barulho aí, que foi isso? Ah, o brinquedinho? Espera aí. É. Porque assim, é muito fácil, tá me ouvindo? Pra quem tá de fora, ter calma, falar calma. E pra quem tá passando, pra quem vivenciou já, nós estamos no pé da conversa que você já havia perdido dois. Sim. Pra quem tá na pele, sentido na pele, como é que é, velho? Ter Então, fé, como que é ter fé nessa você não situação? tem mais, né, o pouco que tem você tenta usar, né, não é que você não tem mais, o pouco que tem, Uhum. você tenta usar para poder seguir, né. Porque eu não digo
que a frustração, ela vem só nesses casos. É em tudo que você quer realizar e você não consegue, você se frustra. E aí você fala: "Não quero mais, não vou mais tentar, deixa pra lá". Mas aí eu conversava com as meninas, né, conversava com a minha mãe, meu pai também, e aí eles falavam: "Calma, você vai conseguir, né, sua hora vai chegar, tudo é no tempo de Deus". E aí Deus começou a usar algumas pessoas para falar que eu iria engravidar, só que era no tempo dele. Quando você fala Deus ou algumas pessoas, você é evangélica, é isso? Isso, é que nem eu falei, no começo, eu sendo cristã, você se apega em Deus. Então, assim, Uhum. na minha religião, Deus usa muitas pessoas para falar. Então, Deus usava muito, né, alguns irmãos para falar que eu iria ser mãe, né, que era para eu esperar o tempo dele. Só que o tempo é que nem fala na Bíblia, né, que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos é um Exatamente, dia, exatamente. né. Mas a gente não quer esperar os 1 ano, 1000 dias, a gente quer para ontem, né. E essa parte é a pior. Aí o que que eu comecei a fazer? Eu já percebi que eu já estava adoecendo, sabe, a cabeça. E aí minha mãe começou, pesquisar na internet, chás para limpar o útero, para produzir hormônio, para isso e aquilo. Eu tomei muito chá ruim, tomei muito chá, eh, passava em médico, fazia exame, gastei muito. Olha, se fosse contar assim em dinheiro, eu gastei muito dinheiro fazendo exame, e não dava nada. Aí eu ficava, mas meu Deus do céu, Fez como isso, fez pesquisa na né? internet. Nossa, surta, né? Porque você fica pensando, como assim, né? Não é possível que é, tem alguma coisa errada, porque você vai fazer exame, até em geneticista, eu e meu esposo a gente passou, né, para ver se a gente tinha algum tipo de parentesco, por um acaso do destino, né? Porque Tênis, isso né? acontece muito, Aham. né? E aí você fica, meu. E aí foi passando o tempo. Até que um dia eu recebi uma profecia de uma irmã e falou assim que Deus estava falando para eu contar os dias que eu iria engravidar. E nesse processo, né, a minha irmã também queria engravidar, que ela já tinha o filho, né, no seu caso a sua esposa. Sim. E nesse processo estava nós duas ali, né? Ela queria, eu queria, só que a minha vontade, eu falo que a minha vontade era maior que a dela. Eu falo que a minha vontade era maior que a dela, mas Sim. na verdade não era maior que a dela. Ela tinha a vontade dela e eu tinha a minha, É. né? Mas era diferente porque ela já tinha um filho e eu não. E aí eu recebi essa profecia, aí eu fui contar os dias, né? Fui lá no calendário contar os dias, porque crente é assim, né? É E tipo aí, Tomé, tem quando. que pra É, crer. a promessa, eu falei, É, pô, quero ver se é isso aí Deus está mesmo. falando. Eu acreditei porque a pessoa que me entregou, ela é fiel com Deus, sabe? É aquela irmã do reteté, Sim. a irmã do fogo, aquela pessoa que Deus usa e Deus cumpre as coisas que usa ela para falar, né? Deus cumpre Sai da tudo boca dela é que Deus falando. tudo que eu já ouvi de profecia, ela entregando para as pessoas, eu vi cumprir, né? Então eu acreditei também naquilo e me apeguei. Eu falei, não, agora é minha vez, agora é minha vez. E aí foi quando contei os dias, tudo no dia, exatamente no dia, a minha mãe me liga falando que a minha irmã estava grávida. E Aí a como que neném você era a esposa. fica? Exatamente. Caralho. Eu na hora, eu estava indo para Guarulhos na casa de uma amiga. Eu na hora, eu entrei em choque. Na verdade, foi um misto de sentimentos, né? Porque eu entrei em choque, porque eu falei, não é possível que a profecia não era para mim, era para ela, Uhum. né? E fiquei feliz, claro. Mas é aquele negócio, aquela situação, eu também queria, mas por que ela e não eu, né? E aí a cabeça vai a mil, né? Eu vou te falar um fato rápido, rápido aqui, pra você não perder o pensamento. Quando a sua irmã ficou grávida, caraca, velho.
nós tivemos que se conter muito no quesito não fazer festa, não ficar aquela coisa, poxa, tá justamente por causa de você. Porque a gente sabia da sua situação e aí nós descemos na sua mãe e contamos, tipo assim, contemos pro Edson, pra sua mãe e tal, mas não podia muito é, aquela coisa de ficar muito alegre, muito contente, porque por um lado a gente sabia o que você estava passando. A gente sabia da sua dificuldade de engravidar, de querer ter um bebê. E aí a gente se conteve. A gente falei, não, vamos ficar só aqui mesmo e mais pra frente. Eu não sei nem quem foi que te falou, porque Foi minha foi mãe, sua mãe, sua na mãe mesma hora falou. ela me ligou. Então, mano, eu não tinha nem palavra pra falar, poxa, é um momento nosso, um momento que a gente ficou feliz, mas ao mesmo tempo chateado porque não podia, pô, a Gisele, poxa, vai ficar mais cabisbaixa ainda, vai ficar mais. Então foi um momento difícil pra gente também, cara. Foi, não sei se a Sim, sua irmã chegou a falar algo contigo, mas falou. é, pra gente foi um baque. Foi E alegre e meio que sem. é um misto de sentimentos, É, né? tipo, sabe quando você vai Porque comemorar você, um gol e você mas tá na sabe o que, torcida ao contrário, mas não sabe o que é pode? isso? Isso é ter empatia. Não é porque a gente é uma família, Aham, mas é isso, é ter empatia, é você se colocar no lugar do outro, é você sim, sentir a dor do outro, é você saber o que o outro está passando e você parar para, não, peraí, será que eu posso? Será que eu não posso? Né? Isso sim é ter empatia. E aí aquilo, nossa, minha cabeça foi a mil. Eu contei na hora, eu contei pro Edu, o Edu também ficou meio, não ficou triste, né? Mas ficou, a gente sabia, ela queria também, né? Iam ficar aham, felizes por ela. A gente ficou feliz, né? Pô, eu amo os meus sobrinhos, né? Você sabe muito bem que eu amo meus sobrinhos, sempre amei, sempre me dediquei muito a eles. Mas eu queria viver o meu momento. E parecia que ali, naquela época, né? Eu ficava pensando assim, parecia que tudo Deus usava para falar, sabe? Comigo. Eu escutava um louvor, eu colocava um louvor, e aí era um louvor que falava comigo. Aí tinha um louvor que falava assim. Peraí, peraí, que a Bessa tirou o microfone do. Peraí. tranquilo. Gravado mesmo. Aí tinha um louvor que falava assim, bem na minha vez de chegar a conquistar aquilo que eu conquistei, alguma coisa assim. Vi outra pessoa conquistar o que eu pedi, aquilo que eu achava que era para mim. Então, assim, até os louvores falavam, sabe? Então eu ficava, mas Senhor, né? Por que o Senhor tá falando dessa forma, né? Por quê? Sabe? Eu ficava tentando entender. Aí as pessoas pegavam e falavam, calma, você vai conseguir. Mas ninguém estava sentindo o que eu estava sentindo, ninguém estava no meu corpo, no meu coração, na minha cabeça, ninguém. E aí eu falava, mas quer saber? Não quero mais. Não quero mais. E aí eu orei para o Senhor e falei, Deus, a partir de hoje eu não recebo mais profecia de ninguém, o Senhor não vem usar vaso nenhum, pastor, profeta, que seja, não quero ouvir mais nada de ninguém. Porque se Deus fala com as pessoas, né? Deus Todo fala no momento. coração de cada um. Em todas as religiões, Deus fala, tem uma forma de falar. E ali eu peguei e falei assim: se o senhor fala com essas pessoas, o senhor vai falar diretamente comigo. Eu não quero mais ouvir profecia de ninguém. E aí Deus calou. Não vinha um irmão me pegar, É isso que eu te digo? não vinha um ex que eu te digo, irmã, vem cá que eu tenho algo da parte do Senhor. Não vinha, não vinha. Deus realmente se calou. Aí passou a gravidez da Nenê, né, os 9 meses. Assim, eu não conseguia colocar a mão na barriga dela, né? Eu não conseguia chegar perto dela, não conseguia, sabe?
Até que teve um dia, ó, pra você ver, a primeira vez que eu coloquei a mão na barriga da Nenê foi no Dia das Mães. Faltava um mês pra Lana nascer. E ela já tinha me falado que eu ia ser madrinha dela. E aí eu coloquei a mão na barriga da Nenê no Dia das Mães. E aí a Lana mexeu. Então aquilo pra mim foi algo da parte de Deus, porque Deus tinha se calado. Deus ouviu o que eu pedi. E ela mexeu tanto, mexeu tanto, mexeu tanto, que a partir daquele momento, eu acho que o céu se abriu, sabe? Foi aquele momento que me restaurou, me renovou, sabe? Me deu um fôlego de vida, porque para mim já não tinha mais sentido nada. Eu falava, Senhor, pode me levar, que eu não quero mais viver. Para mim não tem sentido eu viver se eu não for mãe, entendeu? Para mim não tem mais. Então, aquele momento ali entre eu, a Nenê e a Lana, ainda na barriga, foi muito mágico. Então, aquilo ali para mim me renovou. Aí foi aonde a gente foi seguindo. E teve uma pessoa que Deus usou uma pessoa para falar para minha mãe que quando a Lana completasse 2 meses, eu iria dar a notícia de que eu estava grávida. Aí, né, você tá com a fé lá embaixo, né, toda desacreditada, e minha mãe veio e me falou. Aí eu peguei e falei assim, ainda bem que ela entregou para você, né, mãe? Não entregou para mim, porque eu falei para Deus que eu não queria, né? E também que ela foi entregar para você. E aí eu fiz aquela cara, né? Tipo, mais uma vez, né? E aí passou. Quando a Alana completou 2 meses, 2 dias depois eu fiz um teste e deu positivo. Aí eu falei, meu, não é possível isso. Isso já era a terceira O gestação. terceiro, o terceiro Terceiro, bebê. terceiro. O terceiro bebê. Aí aquilo para mim, eu falei, meu Deus, Deus tá no negócio mesmo. Era um propósito que eu falava, Deus, né? Eu não quero ouvir mais a sua voz. Deus não falou comigo. Então, se passaram a gravidez da Nenê, passou a gravidez da Nenê, que foram, né, os 9 meses, né, 10 meses, né? Os 10 meses, mais um ano Deus não falou comigo, né? Um ano Deus não falou comigo. Então, eu fiquei, né? Deus ouve aquilo que a gente fala, Deus sabe aquilo que a gente pede. E realmente foi o que aconteceu. Um ano depois, ele falou comigo e acabou que eu engravidei pela terceira vez. Aí eu engravidei, passou uma semana, fui fazer ultrassom. Nossa, tava tudo certo até então, né? Quando eu fui fazer o ultrassom, a médica chegou e falou assim, olha, tem só um probleminha. E aí, quando fui fazer o ultrassom, a médica falou assim, olha, você tá de 6 semanas e 5 dias. Tinha parado da onde mesmo, irmão? Pode continuar. Então, e aí, depois de 2 meses, que o irmão entregou para minha mãe, né? Uma irmã entregou para minha mãe que depois de 2 meses da Lana, que ela completasse 2 meses, eu iria engravidar. Aí foi aonde a minha. Mas antes de tudo isso, eu vou colocar só uma partezinha aí, porque para poder entender. Dentro desse processo do segundo bebê para o terceiro bebê, eu passei em um ano, eu acho que eu passei em uns 10 ginecologistas. Para poder. Caraca. Porque eu queria entender o que estava acontecendo comigo, queria entender o que estava acontecendo com o Edu, se era ele, se era eu, se era nós dois, né? Ele passou com o urologista, eu passei com a ginecologista e a gente tentava entender. E até então, nada. Eu fiz exame até acho que do dedão do pé. Caramba. Era cada exame que eu fazia, exame que doía, exame que era. Olha, eu acho que em média a gente gastou aí, se for para contar, acho que mais de 10 mil reais de exame. Porque os exames são caros, os exames Sim. ginecológicos são caríssimos. E aí, o que aconteceu? Dentro desse processo, eu fiz esses exames, né, essa quantidade de exames, e não dava nada. Não dava nada. Não dava nada. E aí,
eu falava, Du, eu não vou fazer mais exames, não aguento mais fazer exame, não vou mais passar em ginecologista. Não der certo, que uma amiga minha indicou. Foi uma doutora que uma amiga minha indicou. Aham. E aí eu falei, se não der certo com essa, esquece. Acabou. Esquece, eu não vou mais fazer exame, eu não vou mais em médico, não aguento mais. Aquilo já estava perturbando a minha mente, né? Aí isso afeta tudo, né? Afeta o trabalho, né? Afeta na sua evolução, A nas, convivência com na, com o as outras marido. pessoas. Mesmo o casamento, acho que não acabou por Deus, né? Porque Deus tinha esse propósito, porque já não tinha mais, sabe? E aí, aquela mesma história de todas as minhas amigas engravidarem, mesmo não querendo, todas engravidavam, menos eu. Até que teve um dia que eu passei nessa médica, e aí ela pegou e falou assim, olha, me lembro que foi em agosto, dia 18 de agosto. Ela falou, olha, pelos exames, realmente vocês não têm nada, mas a gente vai precisar fazer mais alguns exames para ver o que está acontecendo. E aí você vai tomar uma injeção, e essa injeção ela só é liberada pelo governo, pela farmácia do governo, porque o valor dela é caríssimo, né? Então, Uhum. eles dão uma receita, né? Aí você vai lá na farmácia do governo para poder pegar o remédio. Fui lá pegar. Aí passei primeiro, né, na médica, ela explicou a situação, tal. Aí ela falou assim, ó, você volta com todos esses exames na próxima consulta, dependendo do que der, a gente toma essa medicação. E aí você vai diminuir esse mioma que tá bem pequenininho, acho que tinha na época uns 3,5 cm, mais ou menos. E aí você vai tomar essa injeção, que provavelmente vai diminuir esse mioma e a gente começa no processo. A gente vai no coito programado, se não der o coito programado, a gente tenta a O que é coito fertilização. programado? O que seria coito O programado? coito programado, ela faz a tabelinha, né, Hein? da data que a mulher tá ovulando, aí ela dá as datas para você namorar. Entendi. Isso é um coito programado. Aí você faz esse processo, né? Se não der certo, a gente vai para fertilização, para inseminação artificial. E se não der certo a inseminação, a gente vai para fertilização in vitro. Mas Ah, assim, nas... com todo esse procedimento, toda essa ideia que a médica teve de tomar injeção, de ir não sei aonde, de como é que estava a sua mente? A sua mente estava Não com tinha mais fé mente. de tipo, essa parada vai dar certo? Não Porque tinha assim, mais. o que derruba o ser humano às vezes não é nem a situação que ele está vivendo, às vezes é a própria mente dele É a que já, mente. a mente já É está a mente. derrubada. Tá Se a mente estiver esgotado. derrubada, o seu corpo não Exatamente. responde, você não tem Exatamente. atitude. Eu quero saber como que tava aqui, ó, aqui dentro, como que tava. Ó, eu não dormia, minha alimentação era uma porcaria, que não tinha mais sentido, foi o que eu falei, não tinha mais sentido para eu continuar aqui. Uhum. Eu falava, já perdi 2 bebês, o casamento já tá indo pro beleléu, aliás, 3 bebês, né? O casamento já tá indo pro beleléu. Fiquei um mês com o último bebê, né? Que foi da promessa lá que a mulher entregou para minha mãe. Fiquei um mês com o bebê morto dentro da barriga, que eu fui fazer o ultrassom. Tinha dado ruim, né? Que o batimento do bebê não tinha evoluído, né? E aí fiquei um mês com o bebê dentro da barriga. Tive que voltar a trabalhar com o bebê dentro da barriga, fiquei esperando o organismo pôr para fora. E o organismo não colocava para fora. E a minha vida já estava indo por água abaixo, eu já estava destruída. Eu falei, meu, 3 bebês, não é possível. E os médicos falavam assim, olha, você só tem até os 37 anos para engravidar de modo natural. É, Depois disso, você então, não vai porque conseguir. já entra a preocupação da Já idade, entra né? a idade. Da Ixi, idade. aí eu falava, Edu, eu não vou conseguir, eu não vou conseguir. A gente vai ter que adotar. E ele não queria adotar. E eu falava, eu vou ser mãe, com ou sem você, eu vou ser mãe, eu vou adotar. Você não quer adotar, problema seu, eu quero. Eu vou ser mãe, eu preciso ser mãe, eu necessito ser mãe, né? E aí É que é foi quando difícil, Gisele. Pra é, adotar, tem que estar preparado é pra caramba, tudo, é velho. psicológico, É. é a família, é o relacionamento, Não é é um, o dinheiro, não, é não é as um, condições.
Não é um peixinho que você vai colocar dentro. Não, não é um Não, cachorro, não é um né? Não é um passarinho. animal, É, não, não é. velho. É tudo, mas a cabeça é aquele negócio. Você quer, então você quer para ontem. Aí você começa a ver as noias ficar grávida, você fala assim: ah, vou ali já para poder fazer a cabeça dela para ela me dar. Passa tanta coisa na cabeça, tanta baboseira, para falar a verdade, que você Sim. perde o rumo, né? E aí foi onde a minha amiga, a Luana, ela me indicou essa médica, que ela também estava tentando engravidar, já tinha mesmo tempo que eu, quase 10 anos, ou mais de 10 anos. E aí ela indicou: Gi, vai lá, eu consegui engravidar do Gabriel, assim, 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 eu fui. Foi em agosto, onde eu estava contando. Aí fui, fiz os exames, levei para ela, retornei depois no retorno da consulta. Ela falou: realmente, os exames não deu nada, mas você vai tomar injeção. Fui na farmácia do governo, peguei a injeção, e aí eu coloquei algo na minha cabeça e falou assim: faz um teste de gravidez antes de você tomar essa injeção, porque eu fui procurar sobre a injeção, e era uma injeção muito forte. E a médica falou assim: olha, essa injeção ela vai mexer com o seu organismo. É como se você tivesse grávida. Seu seio vai aumentar, o seu corpo pode inchar, sua barriga pode aumentar, você vai sentir enjoo, como se você tivesse grávida. Você vai ficar insuportável. E aí, coloquei na cabeça. Fiz um teste de urina e deu negativo. Isso em agosto, fui na consulta. Setembro, a gente foi no retorno. Até que o Edu pegou e falou para ela assim: então a gente não vai conseguir engravidar dentro desse período do tratamento. Aí ela pegou e falou assim: vocês têm esse mês ainda, não é que vocês não podem, vocês podem, né? Vocês não sabem o que pode acontecer, de repente dá certo, né? E a gente falou besteira, né? 10 anos tentando engravidar, em um mês vai dar certo? Impossível, né? Aí ela falou que depois desse procedimento da injeção, a gente ia dar 2 passos para trás, para depois andar para frente, que seria esse processo do coito, a inseminação e a fertilização. Nós perguntamos os valores, a fertilização, a inseminação estava em volta de 10 mil, mais ou Nossa. menos, na época, e a A época. fertilização estava em torno de 25 a 30 mil. Aí eu já Caraca. falei: vamos vender carro, vamos vender moto, vamos fazer empréstimo, vamos. Aí o Du: meu, você tá ficando doida? Calma, vai dar certo. Eu falei: como que vai dar certo, filho? Nós estamos 10 anos já, vamos logo fazer um negócio já. Já faz o empréstimo, já pega o dinheiro, já paga ela, a gente já faz e pronto. Porque o que acontece? As etapas, o coito é o menos provável de você conseguir. Hum. A inseminação, você tem 20% de chance. E a fertilização, você tem de 40% a 50% de chance de conseguir. Ainda não é 100%, porque o corpo pode pôr para fora, né? Tá. Eu falei: não, vamos fazer a fertilização, filho. Vamos fazer a fertilização e já era. E aí, o que aconteceu? Voltamos em outubro para tomar a injeção. Tomei a injeção em outubro, 7 de outubro. E aí o organismo... Peraí, Hermes. E aí a gente fez... Aí voltei 7 de outubro para tomar a injeção e eu tinha feito o teste de gravidez um dia antes. Deu negativo. E aí o corpo começou a dar as mudanças, né? Começou a Na ser minha... visível as mudanças? Sim, começou a ser visível. Eu não aguentava olhar na cara do Edu, ficar perto dele. Chegava já... eu não aguentava. E aí passou setembro, outubro, novembro. Em novembro eu já tava assim, ó, parecendo uma Nada. porquinha. A barriga já tava desse tamanho, o humor já tava daquele jeito, o peito também já tava gigante, mas para mim era o efeito da injeção, normal até então. Eu não sei o que aconteceu, que esse menino colocou na cabeça que eu tava grávida. Você tá grávida, faz um teste, você tá grávida. Eu falei: meu, você tá louco. Eu falei: não tem como eu estar grávida, é impossível eu estar grávida.
A médica falou que não tinha como, né? E aí ele falou, vou comprar um teste, você vai fazer, porque eu não aguento mais, você tá chato, insuportável. Eu falei, vou fazer, porque você praticamente está me obrigando, porque para mim, eu sei que vai dar negativo mesmo. Foi, comprou o teste, fui, fiz o teste, e na hora que eu coloquei o pauzinho lá, eu nem olhei, eu coloquei o pauzinho no xixi e deixei lá, joguei o xixi fora e deixei lá. Que eu já sabia que ia dar negativo, né? Tava tão descrente, né? Já, né? E aí eu. Me lembrou aquela passagem quando Jesus molha, alguma coisa do tipo, assim, não me lembro ao certo como que era a passagem, que era para passar na visão do cego, que o cego voltaria a enxergar. Mas como Sim, passar a mão na lama e passar nos olhos vai trazer a visão? Não tem explicação essa exatamente. parada, tá ligado? Aí você olha Exatamente. e fala, mano, como que isso vai acontecer? Já É fizemos de muita fé. tudo. É, você É entendeu? muita fé. E eu já É. estava naquele estágio, né, de não acreditar em nada. Mas Deus sempre usando as pessoas, principalmente meu pai, minha mãe, falava, né, Gi, calma, tempo de Deus. Não é no seu tempo, é no tempo de Deus. E nisso eu entrei na natação, fiz academia, fui para aula de violino. Eu sempre fui muito de ler, então eu lia, tipo, em um ano, eu acho que eu li uns 10 livros, eu lia muito, um livro atrás do outro. Então aquilo, a minha cabeça já estava tão perturbada, e aí eu falei, não, peraí, eu preciso me resgatar. E aí eu comecei a fazer as atividades, né? Comecei a fazer as coisas, me ocupar, porque senão eu ia entrar em depressão. Eu já acho que eu já estava com um pezinho lá, né? E aí fiz o teste, deixei lá no banheiro e sentei. Foi o tempo de eu sentar no sofá. O Edu veio atrás com o palitinho falando: como que funciona isso? Aí eu falei: um pauzinho é negativo, dois pauzinhos é positivo. Aí ele, então você tá grávida. Eu falei, só se for no seu sonho. Aí ele falou, olha aqui. Eu peguei o palitinho, eu falei, realmente deu positivo, mas é por conta da injeção que eu tomei. Você esqueceu que a médica falou? Que ia mudar os hormônios. Ele falou, meu, você tá ficando louca. Você tá grávida, deu positivo. Eu falei, não tem como. Isso era já quase 10 horas da noite, nós ficamos aqui debatendo. E ele todo eufórico e eu, você tá surtando, você tá ficando maluco. Aí ele pegou, amanhã você vai ligar para a médica e vai contar o que está acontecendo. Ela vai falar, dependendo do que ela falar. Quando foi no outro dia, ele fez eu ligar para a médica, liguei para a médica, expliquei a situação para ela, falei tudo bonitinho. Ela falou: Gi, você tá grávida, mulher. Aí eu falei, mas a senhora falou que não. Ela falou, não falei nada. Eu falei que vocês ainda tinham mais um mês, que esse mês poderia ser o mês certo e você conseguiu. Eu falei, não, não é possível. Ela pede seu esposo passar aqui, pegar o teste de sangue, o exame e o ultrassom e fazer. Você vai fazer o sangue primeiro, dependendo do que der no sangue, você vai fazer o ultrassom. Ô, Gisele, você percebeu uma coisa? Tipo assim, você falando, você tava com tanta, vamos colocar a palavra mais ou menos certa, uma negatividade de que iria dar errado, já tava de tão saco cheio. Foi necessário o seu esposo ver a parada, que era o cara que tava meio assim e tal, pra te dar Exato. aquele certo ânimo, porque você tava tão uma negatividade tão grande contigo. Você consegue observar isso? Desacreditada. É, você consegue observar isso agora, olhando pra trás como que você tava, Sim, referente a isso? sim. É que nem eu falo, eu estava praticamente, já estava em depressão. Eu estava destruída. Já não tinha mais sentido, nada fazia sentido mais, porque estava dando tudo errado, né? E aí fiz o exame de sangue, ia demorar 3 dias para sair. Eu falei, agora é um infarto. Aí fiz o teste, com 2 dias saiu o resultado. Aí apareceu um monte de número lá, 1 milhão, não sei das quantas, um monte. Fui no Google. Aí no Google aparecia assim: resultado beta-HCG positivo para uma gestação de 11 semanas e 6 dias. Eu falei, 11 semanas, fui no calendário contar, 11 semanas. Eu falei, 4, 8, 12.
11 semanas dá quase 3 meses. Eu falei, não, peraí. Eu falei, não, tem alguma coisa, eu não conseguia entender aquilo. E aí, mandei pro Edu, o Edu veio para casa, que estava trabalhando, veio para casa, a gente viu o resultado, já marcamos o ultrassom. A cabeça da gente ficou tão atordoada que era dia 15 de novembro, bem no dia da eleição que a gente marcou o ultrassom. Fomos lá, domingo de manhã, fazer o ultrassom. O exame estava marcado para 11 horas da manhã, nós chegamos às 9. Passamos mal. Eu e ele, sem contar nada para ninguém. Aquilo surtando na nossa cabeça, comendo na nossa cabeça. Eu olhava para ele, ele suando, e ele olhava para mim, eu acho que já estava bege. E aquilo não entrava na minha cabeça. E aí, entramos na sala, foi tudo de Deus, Hermes. Nós entramos na sala, o médico... Oi, Gisele, tudo bem? Um médico muito carismático. Tudo bem com você? Como que você tá? Me Geralmente eles conta são um frios, né? pouquinho. Exatamente. Me conta um pouquinho da sua história antes de você deitar. Aí eu, como assim, meu? O É cara quer saber da minha podcast. história, né? Aí eu fui e falei para ele um pouquinho do que tinha acontecido, do processo, tal, tal, tal. E ele falou assim, então tá bom, agora eu vou te examinar, você deita ali, a fulana vai te arrumar, babá, deitou. Deitei, o Edu sentou aqui num banco que tinha aqui do lado, né? E aí, quando ele colocou o aparelho na minha barriga, porque minto, foi o transvaginal, foi por baixo. Quando ele colocou o aparelho, ele pegou, na hora a imagem apareceu, cabeça, braço, pernas, pés e mão, tinha dedos já. Ah, Emerson, ali a gente, nossa, desmoronou. Tu já tava com 2 meses, 3? 3 meses, 11 3 meses. semanas são 3 meses, É 11 coisa pra semanas e 6 caramba. dias. 11 semanas e 6 dias já tava. Eu comecei a chorar, o Edu começou a chorar. Foi uma choradeira naquela sala, uma choradeira, uma choradeira, uma choradeira. Aí o médico falou assim: ah, agora a gente vai tentar ouvir o coraçãozinho. Fica tranquila, que vai dar tudo certo. Aí colocou. Um cavalinho. Nossa, mas aquilo. Eu falo que foi o som mais lindo, né? O som mais lindo do mundo tava vindo de dentro de mim, sabe? Então, É bom. Que esse som ele toca dentro da gente, velho. é o som mais lindo do mundo. É um som que eu sempre quis ouvir, a imagem que eu sempre quis ver foi surreal, sabe? E o médico pegou e falou assim para mim: só preciso de uma coisa e tem um problema, mãe. Se você continuar chorando, eu não consigo fazer o exame. Aquilo, quando ele falou tem um problema, eu já surtei. Aí ele falou: só preciso que você pare de chorar para eu continuar o exame, senão não vai dar certo. Então, assim, fui juntando as coisas, sabe? Fui juntando as peças, o que Deus queria, o propósito de Deus, sabe? Na minha vida, na vida do Edu. Fui juntando, sabe? E Deus sempre falava assim, usava alguém para falar que quando eu engravidasse, eu só ia descobrir, porque as pessoas iam falar, ia me perguntar, ia me ver, e eu ia descobrir já mais de 3 meses. E assim foi.
É isso que eu ia te falar, sabe? Meu Deus, é tão. A gente não entende as coisas de Deus. Porque às vezes se você descobre, e geralmente quem tá passando por isso, tá sempre em alerta pra ver se tá grávida, se não tá, se tá, como é que tá, como que não tá. Você foi descobrir com 3 meses de gestação. E de repente você descobre, tipo, com 2, 3 dias de gestação, quase uma semana de gestação, você talvez iria entrar numa preocupação tão grande É, pelo que havia já exatamente. acontecido com você no passado, pelas três, talvez você nem teria. Aí entra aquela nossa conversa. A mente da pessoa começa a trabalhar de uma forma que você iria Exatamente. entrar numa preocupação tão grande no Aí, princípio que às vezes o feto também não iria progredir. exatamente. E Deus sempre falava: quando eu vou esconder para no tempo certo revelar. Sim, As pessoas vão começar a te perguntar. E, tipo assim, as pessoas me viam e falavam: Você tá grávida? Você tá grávida? Você tá grávida? Eu falava: Não é possível, gente, que eu tô grávida e não sei que eu tô grávida. Então, assim, o projeto de Deus, o plano de Deus, a história de Deus na minha vida já estava escrita. Só que eu não estava entendendo, né? E aí a gente saiu da sala chorando que nem doido. Acho que o povo pensou assim: Ixi, deu ruim para esse casal aí, aconteceu é, alguma coisa. Porque a gente lavou aquele laboratório. é um choro E aí, incontrolável, né? nossa, foi surreal viver, sabe, aquilo que a gente queria muito viver essa situação, né? É, e aí foi que a gente passou uma gravidez apreensiva, né? Imagino. Uma gravidez de risco. Eu tive que me afastar do serviço com 5 meses de gravidez, né? Por precaução, por cautela. Não tive nada assim além do mais, né? A única coisa que aconteceu foi que o mioma que eu tinha, como eu não consegui diminuir nem tirar ele antes de engravidar, ele aumentou, eles aumentaram, né? E um acabou tomando metade do espaço da Sara. Foi para 14 centímetros, um deles, né? Então, assim, de 3 miomas foi para 7 e um deles tinha 14 centímetros. Então, eu fiquei muito grande, né? Você bem recorda. E hoje, assim, o que eu falo, que tudo que eu fizer para Deus, nada vai retribuir o que ele fez. Né, É, nega? e E tá tá aqui, ó. a Meu bebê Vitória, arco-íris, a Sara criança Andy, né, abençoada mãe? por Deus. Inteligente, saudável, né, filha? Dá É, tchau. até pra própria mãe era meio que impossível, né, Zé? Impossível, real. É, E tamo quando aqui. Deus começa a agir, meu, é inexplicável, porque a gente quer tudo pra ontem, velho. Tem É, tudo uma forma de ser trabalhado, né? Tem todo um tempo, tem exatamente. todo um procedimento que a gente não entende, velho. Eu não entendo, você não entende, ninguém vai entender. E É, mais pra frente, quando você passa por aquilo, que a gente começa a entender, a ser claro as exatamente. coisas. Você fala, caramba, mano. E a gente quer acelerar, acelerar, É, acelerar. O ditado popular mesmo fala, a pressa é inimiga da perfeição, exatamente. né? E E tá aí, velho. dentro desse período, eu li um livro que eu também segui uma moça que ela passou por esse processo também. E ela escreveu uma história o nome do livro dela é Enquanto Esperava. Enquanto eu esperava. Meu, e a história dela, tipo, foi muito pra mim, A ver sabe? Eu contigo. peguei pra mim. Nossa, igualzinho. A mesma coisa. E hoje eu continuo seguindo ela. Ela Qual o nome do tem livro mesmo? Enquanto eu esperava, eu vou te mandar para você marcar aí pro pessoal ler. Uhum, sim. É, enquanto isso, alguma coisa assim, não me recordo agora. Mas foi muito, muito bom essa leitura. E hoje ela tem 3 filhos. Ela É. engravidou a primeira gravidez de gêmeos, a Sara e o Samuel, se eu não me engano. Mais um menino, depois de menos de um ano que ela estava com os meninos, ela engravidou do Isaac. Ó, que legal. Tá É, uma vendo? história linda. Aí tá Uma aí a história pequena linda. aí falando mais que um Ai, papagaio. tá aqui, ó. Ó, fervendo, Oi, fazendo a bagunça Sarinha. da casa. Essa aqui é a alegria da nossa vida. Ô, Sua Gisele, filhada, né, minha Emerson? filhada. Ô, Gisele, mas e agora? Que conselho você dá pra gente poder
encerrar o nosso bate-papo aqui. Para as mulheres que estão passando o que você passou lá alguns anos atrás, desmotivada, sem esperança de ter filho. Qual conselho que você dá? Que você daria? Primeiro, Emerson, eu sempre falo, né, para as meninas que são mais novas que eu, sempre se cuidar, sempre passar em médico, sempre passar em ginecologista, sempre fazer exames de rotina, não deixar passar nenhum tipo de exame, ter uma estabilidade, claro, né, porque não é fácil cuidar de um filho, tem muito gasto, muita despesa, graças a Deus a Sara é muito abençoada, ganha bastante coisa, né, não tenho o que reclamar, mas e não desistir, sabe? Se apegar naquilo que realmente a pessoa, ai, Sara, realmente naquilo que a pessoa acredita, sabe? A religião que a pessoa acredita, não desistir, sabe? Não desistir de sonhar. É que nem eu falo, não é somente na questão da gravidez, né? Não é somente na questão da gravidez, é em tudo na vida. Né? O sonho ele não pode ser deixado para trás. Pode demorar o tempo que for. Né? Tem um hino que fala assim, não importa quanto tempo demore. É isso aí. E ela chega. Então, assim, tem que persistir e perseverar, né? Importante. Ter fé, entendeu? E é isso. Acreditar que tudo é possível. Deixar Deus no controle da situação. A gente não pôr o controle na mão de Deus e depois tirar. Tem que deixar ele controlar. É sempre no tempo dele, né? É. Gisele, eu quero te agradecer pela sua participação, você ter contado aqui pra gente. Eu acredito que vai ajudar muitas pessoas que passam por esse momento de tristeza, né? Eu acredito que vai ajudar bastante pessoas. E agradecer também a participação especial da Sarah Andy, né? Sara Participou desde Andy. o. É? É, Dá Sarinha. tchau. Dá tchau. Tchau. Beijo. Agradecer a dona Sara, que estava tudo programado para fazer enquanto ela estivesse dormindo, mas Né? Mas ela sentiu o acordou. cheiro. Ela, a dona Lana aqui também. Mas, Gisele, muito obrigado pela sua participação. Eu que Demorou, agradeço. mas chegou a hora, né? Já era para ter rolado mais de um ano atrás. Seria a primeira. Mas é aquilo que a gente falou, é tudo no tempo, né? Gisele, muito obrigado. Deixa suas redes sociais. Apesar que eu vou deixar aqui embaixo depois. As pessoas que quiserem procurar a Gisele, uma orientação sobre o que ela passou, uma coisa É que isso ela aí. pode te ajudar. Vou deixar aqui embaixo. Mas fala aí. Eu que agradeço pelo convite mais uma vez. E é isso. Não tenho muito o que falar. Cada um tem uma experiência de vida, essa é a minha. E se eu puder ir para os 4 cantos desse mundo para poder contar e edificar a fé das mulheres, de famílias, eu irei. Eu tenho muito orgulho de contar o que Deus fez na minha vida. E é isso. Muito obrigado. Pessoal, para você que vai assistir, que não é mais ao vivo, né? Só tô gravando. Mas vai estar disponível no YouTube, no áudio vai estar no Spotify e no Google Podcast já para a próxima semana. Muito obrigado a todos e segue a gente aí, não esquece de seguir. Gisele, beijão, fica com Deus. Arinha, Amém, você também. beijo. E vou Dá encerrando tchau, aqui. filha. Tchau. Tchau, Sara. Vou encerrando aqui mais um Desenrola aí podcast. Gisele, beijão, muito obrigado. Valeu. Tchau. Valeu.